Portal SMS. Meu nome é Sérgio Bigi, eu sou técnico em segurança do trabalho e também sou blogger e youtuber. Bom, voltando aí com nossa série de vídeos normas regulamentadoras, a gente está agora finalizando a NR4 SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Um vídeo aí que demorou um pouco de sair, devido a que eu estava envolvido em uns projetos aí isolados da minha empresa, uns projetos remotos no Amazonas, e acabei retornando aí com esse vídeo. Recebi uma série de comentários de outros vídeos das NRs 1, 2 e 3, que nos comentários constavam mensagens de quando a gente estaria postando os próximos vídeos. Então a justificativa é basicamente essa, de que realmente eu tive dificuldade por conta de tempo, de estar envolvido aí em atividades da empresa a qual eu trabalho. Bom, eu queria também adiantar que o próximo vídeo da NR5 eu vou estar liberando quando a gente alcançar aí 2.500 inscritos. Então a gente precisa aí de um pouco mais de 900 inscritos. A gente tem atualmente hoje um pouco mais de 1.500 inscritos no canal. E o objetivo de estar fazendo isso é basicamente de aumentar a visibilidade do canal, de aumentar a quantidade de inscritos no canal. A gente hoje está com um trabalho de muito boa qualidade nesse sentido de segurança no trabalho. Quem acompanha o canal e assiste e já verificou todos os vídeos, veem que realmente são vídeos que têm efeitos, que têm qualidade, no sentido de estar desenvolvendo um trabalho muito bom, com uma multimídia muito boa e que realmente tem um conteúdo bom para estar sendo aplicado, desenvolvido, distribuído aí para todo mundo. Então fica só o recado, NR5, somente quando a gente alcançar 2.500 inscritos. Então a partir do alcance de cada objetivo que a gente traça no último vídeo da série Normas Regulamentadoras, a gente já especifica o objetivo próximo para estar divulgando os próximos vídeos. Então o objetivo basicamente é de aumentar a visibilidade do canal. Então vocês podem ajudar divulgando, compartilhando todo esse material. Não vou me alongar muito nisso, vamos partir aí para início dos vídeos. Então a gente vai falar da NR4 e o primeiro item é o seguinte, item 4.1. As empresas privadas e públicas e os órgãos públicos da administração direta e indireta dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho manterão obrigatoriamente serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então fiz um resumo e uma interpretação desse item e a gente chegou a essa conclusão. Quem são os atores que devem manter um SESMIT? Basicamente são as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT. E nesse mesmo item ele trata também só não dos atores que precisam manter o SESMIT, mas ele me diz também qual é o objetivo, qual a finalidade do SESMIT. O objetivo, a finalidade do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então a gente viu alguns conceitos muito interessantes aí que a gente conseguiu extrair do primeiro item. Item 4.2. O dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se aqui à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes nos quadros 1 e 2, anexos da mesma NR, a NR4, observadas as exceções previstas nessa NR. Essa observadas as exceções é o seguinte, no decorrer de toda a apresentação, a gente vai ver inúmeros casos, vários casos de dimensionamentos particulares que dependem de determinadas situações. Então o item 4.2 ele me diz que o dimensionamento deve ser seguido pela gradação do risco da atividade principal e o número total de empregados do estabelecimento, salvo exceções, tá ok? Bom, dimensionamento. Antes de tudo, vamos lá pegar esse conceito e destrinchar ele. Dimensionamento é uma palavra derivada da palavra dimensionar, que quer dizer calcular as dimensões ou proporções de um objeto em função do seu uso. Esse dimensionamento, ou seja, o dimensionamento do SESMIT, ele vai depender de quê?
ele vai depender da gradação de risco da atividade principal. Mas onde é que eu encontro esse tipo de informação? A gradação de risco da atividade principal. Bom, primeiro eu vou ter que identificar a atividade principal dessa empresa. Uma dica que a gente dá aí é você buscar o número do CNPJ junto à sua empresa. O que eu estou mostrando aqui do ladinho é o cartão de CNPJ que eu consigo baixar lá do site da Receita Federal. Uma dica que eu dou também é o seguinte: abre a página do Google aí, qualquer navegador que você tenha, faz uso, e você vai digitar Receita Federal CNPJ. Só essas 3 palavras. Receita Federal, CNPJ. Dá um buscar e você vai clicar no primeiro item. Quando vai aparecer uma janelinha com alguns itens para serem preenchidos, você digita o número do CNPJ e digita um código de segurança que aparece logo abaixo. Você vai dar OK e você vai ter o retorno para você desse cartão de CNPJ que você pode estar salvando na sua máquina, aí, que é bem importante ter isso em mãos, porque em uma série de situações de documentação relacionada à segurança do trabalho, como dimensionamento do SESMIT, da CIPA, você precisa desse cartão do CNPJ. Então esse é o modelo basicamente que vai aparecer lá para vocês, não exatamente igual como está aqui, porque nesse cartão de CNPJ aqui especificamente ele aparece com 2 diferenças que talvez no de vocês não apareçam. Ele tem a descrição da atividade principal nesse campo e logo aqui abaixo você vê as descrições de atividades secundárias que dão direito para esse CNPJ que foi concedido pela Receita Federal para ela estar desenvolvendo. Ou seja, a atividade principal dela, que ela obtém mais lucro, é essa daqui. Mas ela tem autorização para desenvolver todas essas atividades. Isso eu estou falando de uma forma bem simples e objetiva para vocês estarem entendendo como é que funciona essa questão aqui. Então vamos lá. Eu preciso primeiro identificar esse número. Esse número é o quê? É o código CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, que ele faz referência à atividade principal. Então eu vou pegar isso aqui, jogar no quadro 1 da NR4 e identificar o grau de risco. Então o primeiro item que eu preciso para fazer o dimensionamento, que é a gradação de risco, ou seja, identificar ela, eu já consegui identificar. Por esse item aqui, que não está referente a exceções, eu preciso da gradação de risco da atividade principal. Tem outros itens que a gente vai ter que buscar esses itens aqui. Mas aí são casos específicos, são exceções que a NR informa para vocês. Bom, eu também vou precisar do número total de empregados do estabelecimento. Bom, no cartão de CNPJ esse item eu não consigo buscar, então esse documento aqui a gente já vai guardar. O número total de empregados do estabelecimento eu preciso buscar junto ao RH, que ele vai consultar um documento chamado CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então lá ele consegue identificar quantos empregados tem naquela referida data. Então esse é um documento formal, ideal, bom, que vocês solicitem uma cópia desse documento. A gente não tem acesso, geralmente quem tem é o pessoal do RH, com um código, com login e senha para estar acessando isso, está baixando. Então você solicita dele esse documento e guarda junto com o cartão de CNPJ e guarda com todos os documentos que você fez o dimensionamento. Com isso você tem um amparo legal para responder a seus clientes, para responder a autoridades, para responder até para seu gerente de como você fez o dimensionamento. Bom, de acordo com a NR1, o item 1.6, a linha D, estabelecimento é cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito ou laboratório. Então, os estabelecimentos funcionando em lugares diferentes como esses aqui, o dimensionamento deve ser feito de forma isolada, ou seja, por estabelecimento, salvo os casos, as exceções previstas nessa NR. Então, isso aqui a gente vai ver logo mais à frente alguns exemplos. Que pariu. Item 4.2.1. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então esse aqui é um caso específico
para dimensionamento do SESMIT. Então, nesse caso de canteiros de obra e frente de trabalho com menos de 1.000 empregados, há casos de dimensionamento particulares, que, por exemplo, no caso dos profissionais de nível superior, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho, os enfermeiros poderão ficar centralizados na empresa e dando assistência aos canteiros de obra e às frentes de trabalho. Então, necessariamente, eu não preciso ter nessa configuração esses profissionais dimensionados de forma isolada, como rege os itens anteriores, que o dimensionamento deve ser feito por estabelecimento. Então, esse aqui, basicamente, pessoal, é uma das exceções que foi citado aí no item 4.2 anterior. Então, o item 4.2.1.2, nos casos dos profissionais de nível médio técnico, como os técnicos de segurança do trabalho, auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro 2 anexo. Então, diferente dos de nível superior, os técnicos de segurança, os auxiliares os auxiliares de enfermagem do trabalho, eles devem ser dimensionados por canteiros de obra e frente de trabalho, conforme o quadro 2, claro. Ou seja, identifica o grau de risco e a quantidade de empregados. Aí você faz o dimensionamento de forma isolada. Então, esse aqui, mais um caso específico, que é uma exceção ao dimensionamento comum que a gente bem conhece. Estabelecimento, basicamente, são unidades da empresa. Canteiros de obra, basicamente a definição dela, em duas palavras, é que ela é fixa e temporária. Já as frentes de trabalho, ela é móvel e temporária. Então, essas são as características de canteiros de obra e frente de trabalho, que difere uma da outra, que uma é fixa e a outra é móvel. Então, aí são conceitos que a gente está implementando, complementando a essa apresentação, para que a gente tenha um melhor entendimento disso. Item 4.2.2. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho em função do maior grau de risco, obedecido disposto no quadro 2 da NR. Então, isso aqui é um exemplo, basicamente, de que... Bom, vou pegar aqui o cartão de CNPJ para apresentar isso. Então, vamos supor que aqui nessa atividade principal eu tenho uma quantidade de empregados. Só que numa dada atividade secundária como essa daqui, eu tenho uma dessas atividades em que a quantidade de empregados ela tem mais de 50% do que a atividade principal. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A atividade principal ela tem 20 empregados. A atividade secundária, uma delas aqui, qualquer uma delas, não vou enumerar, ela tem 30 empregados. Então, nesse caso, o dimensionamento deve ser feito pela gradação de risco da atividade secundária que tem a maior quantidade de empregados em relação à atividade principal. Então, essa é outra exceção que a gente tem que se ater a isso quando a gente trabalha em uma empresa que tenha atividade principal e atividades secundárias. Eu primeiro preciso não só fazer a identificação da quantidade de empregados e grau de risco da atividade principal, mas também preciso fazer das outras e ver se ela se enquadra, se a empresa que eu trabalho se enquadra nessas exceções ou particularidades. Bom, então aqui eu coloquei um exemplo, atividade principal com 50 empregados, com grau de risco 3, atividade secundária com 51 empregados, em estabelecimento ou setor de serviço com grau de risco 4. Nesse caso, o dimensionamento é feito pelo maior grau de risco, ou seja, pela atividade secundária, somando os empregados da atividade principal com os empregados da atividade secundária. Então, bem fácil da gente estar entendendo isso e estar aplicando essa regra aí para esses casos específicos. Item 4.2.3. A empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho centralizado, ou seja, ele fica na empresa onde detém o serviço para atender ao conjunto de estabelecimentos que pertencem a essa unidade. Então, desde que a distância ser percorrida entre aquele e que se situa o serviço e cada um dos demais estabelecimentos não ultrapassa 5.000 metros. O dimensionamento deve ser feito em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2 anexo subitem 4.2.2. Então, esse total de empregados deve ser em função da empresa onde detém o serviço e dos demais estabelecimentos, somando todos. Só que a regra ela tem que seguir
a do item 4.2.2, que a regra do item 4.2.2 diz o seguinte: as empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho em função do maior grau de risco, obedecido o disposto no quadro 2 desta NR. Então, primeiramente, eu preciso pegar o cartão de CNPJ, identificar a minha atividade principal, qual o grau de risco dela, qual a quantidade de funcionários. As atividades secundárias preciso fazer a mesma coisa e identificar os graus de risco de cada uma. Identifico aquela que tem o maior grau de risco, beleza, identifiquei. E agora eu vou fazer o seguinte: quantos funcionários tem ali? Ele é maior ou menor o da atividade principal? Se for menor, o dimensionamento é comum. Se for maior, o dimensionamento deve ser feito de forma centralizada, e que seja feito pela maior gradação de risco, porque aquela atividade secundária detém um maior grau de risco. O dimensionamento deve ser feito contando todos os funcionários da empresa. Claro, seguindo essa regra aqui, se ultrapassar os mais de 5.000 metros, a gente precisa partir para outro tipo de exceção ou outro tipo de regra para poder fazer esse dimensionamento. E aí consigo chegar a um número de profissionais de acordo com o quadro 2 que a gente vai fazer a consulta. Eu acho que com relação a esse item aí está muito bem explicado, e qualquer dúvida em relação a ele, eu só dei um reforço aqui em relação ao item 4.2.2 e até uma explicação de uma forma diferente, para a gente estar tentando também interpretar e ajudar vocês no entendimento desse item. Qualquer dúvida, coloca no comentário. Item 4.2.4. Havendo na empresa um estabelecimento que se enquadre no quadro 2 desta NR e outro que não se enquadre, a assistência a este que não se enquadre deve ser feita pelos serviços especializados daquele que detém o SESMIT, que precisa do SESMIT, dimensionado conforme os itens 4.2.5.1 e 4.2.5.2, e desde que localizados no mesmo estado e território do Distrito Federal. Bom, basicamente eu me enquadro nessa situação do item 4.2.4. Hoje eu trabalho em uma empresa multinacional e a gente, com a queda, com esse problema econômico aí do país, a gente realmente está sentindo isso é real. Eu trabalhava em uma matriz, eu trabalhava em uma filial onde ela tinha a necessidade de ter um técnico de segurança. Com a queda das atividades, essa filial ela deixou de ter a necessidade de ter esse técnico, mas eu não fui desligado da empresa. Decidiram me manter e hoje eu presto assistência a todos os demais estabelecimentos que estão dentro do território nacional, dentro do território do Brasil. E qualquer necessidade, qualquer outro estabelecimento, ela vai e me encaminha para lá para dar assistência no que tange a treinamentos, no que tange a documentação, no que tange a assistência diversas, no que concerne a serviços do SESMIT, ou atribuições do técnico de segurança. Então, basicamente, eu me enquadro nesse item, é um item aí que eu coloquei como exemplo para a gente estar vendo de uma forma aplicada numa realidade. Então, basicamente, bom, acho que com esse exemplo que eu coloquei dá para a gente entender muito bem esse item aí. Bom, exemplo de suporte ou assistência. Que tipo de assistência é essa que esse profissional, que esse estabelecimento que tem o SESMIT, ele precisa dar aos demais que não tem? São serviços de assistência e suporte pelos estabelecimentos que se enquadram que tem o SESMIT dimensionado, como documentação, inspeção, análise de risco, investigação de acidentes. Isso aqui é só alguns dos exemplos. Mas, basicamente, essa assistência aqui concerne ao objetivo do SESMIT e ao que, basicamente, é o que concerne as atribuições do profissional, seja do técnico de segurança, do enfermeiro, do engenheiro ou qualquer outro. Ou seja, basicamente, são as atribuições de cada um, individualmente ou em coletivo, como do SESMIT. Item 4.2.5. Havendo na mesma empresa apenas estabelecimentos que isoladamente não se enquadrem no quadro 2 anexo, o cumprimento desta NR será feito através de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho centralizados em cada estado, território do Distrito Federal, desde que o total de empregados dos estabelecimentos no estado, território do Distrito Federal alcance os limites previstos no quadro 2 anexo, aplicando o disposto no subitem 4.2.2. Então eu enumerei algumas situações aqui. Então, notas. Basicamente, mesma empresa,
estabelecimentos isolados, que não se enquadrem no quadro 2, o suporte do SESMIT pelo total de empregados dos estabelecimentos no Estado, território e Distrito Federal. Então, basicamente, ele só quer dizer que, de forma isolada, esses estabelecimentos que não se enquadram, esse dimensionamento do SESMIT ele deverá ser feito de forma isolada, mas que ele pode também estar fazendo esse serviço de forma centralizada, desde que o total de empregados dos estabelecimentos não alcance os limites previstos, que aí você precisa fazer esse dimensionamento de forma isolada e essa assistência ela acaba deixando de existir e cada estabelecimento precisa agora manter seu SESMIT. Então acho que é um exemplo aí bem fácil da gente também estar entendendo. Item 4.2.5.1. Para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro 2, anexo, considerando-se como o número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possua o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, assim constituídos, cumprirem tempo integral. Então, basicamente, eu queria fazer uma relação com o item que a gente leu anteriormente, que esse daqui são os estabelecimentos que todos, vamos supor aqui, tem todos o grau de risco 1. Então, todos os estabelecimentos têm um grau de risco 1. Então, difere daquela regrazinha lá que eu tenho a atividade principal, que é um estabelecimento com um grau de risco, e as atividades secundárias com outro grau de risco. Bom, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente tentar entender esse item. Então, a empresa com atividade de locação de mão de obra temporária, grau de risco 1, que possui 3 estabelecimentos no estado de Goiás, cada estabelecimento possui a seguinte quantidade de empregados. Estabelecimento 1, 230 empregados. Estabelecimento 2, 390 empregados. O estabelecimento 3, 200 empregados. Vejam que, segundo o quadro 2 da NR4, nenhum dos estabelecimentos é obrigado a constituir o SESMIT, isso quando a gente fosse fazer a analogia de forma isolada, pois todos possuem menos de 501 empregados. Antes de aplicarmos a regra do item 4.2.5.1, precisamos verificar se o total de empregados dos estabelecimentos obriga a empresa a constituir o SESMIT. Então, dando continuidade a esse cálculo, o total de empregados vai ser 230 mais 390 mais 200, que é igual a 820. Nesse caso, então, a empresa é obrigada a constituir o SESMIT centralizado, porque 820 é maior do que 501. Agora devemos aplicar a regra do item 4.2.5.1. Estabelecimento que possui o maior número de empregados é o estabelecimento 2 com 390 empregados. Então, a média aritmética a gente vai usar os outros estabelecimentos, somando e dividindo por 2. Então, a gente somou aqui o estabelecimento 200 mais 230 dividido por 2, que deu 215. E a base de cálculo agora vai ser a soma do estabelecimento que tem o maior número de empregados e o resultado da média aritmética, que chegou a 605 empregados. Então, basta agora fazer o enquadramento dos 605 empregados e grau de risco 1 no quadro 2. Veremos que nesse exemplo o SESMIT centralizado, que atenderá aos 3 estabelecimentos da empresa, deverá ter a seguinte composição: um técnico de segurança do trabalho, jornada integral, porque esse item é exclusivo para isso. E a gente vai ver lá na frente que todos os profissionais de nível médio e técnico precisam ter jornada integral de trabalho, diferente dos profissionais de nível superior, que há casos. Item 4.2.5.2. Para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá o quadro 2, anexo, considerando-se como número total de empregados os somatórios dos empregados de todos os estabelecimentos. Então, tem que somar todos os estabelecimentos que têm o grau de risco 2, 3 ou 4. Claro que se tiver aquela regra lá da atividade principal e secundária, a gente também pode estar aplicando aquela regra lá. Então vamos colocar esse exemplo aqui para a gente entender melhor de forma mais prática. Temos então que estabelecimento 1 tem 60 empregados, estabelecimento 2 tem 130, estabelecimento 3 tem 80. Então a gente tem um total de 270 empregados. Então agora, com o total de empregados dos 3 estabelecimentos, o maior grau de risco, item 4.2.2, deve ser identificado o quadro 2, qual o dimensionamento desse item. Como eu falei aqui, se for o caso, a gente vai aplicar esse item. Se não, a gente só faz o dimensionamento somando-se o 3,
contanto que todos tenham o mesmo grau de risco entre 2, 3 e 4. Se tiver 1, então a gente usa o item anterior. Item 4.3. Há empresas enquadradas no grau de risco 1, obrigadas a constituir serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho e que possuam outros serviços de medicina e engenharia, poderão entregar esses serviços com os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, constituindo um serviço único de engenharia. Também já vi um caso parecido com esse, que foi em uma maternidade, onde essa maternidade ela tinha um setor que tinha serviços de medicina e engenharia, e esse setor era unificado com esses profissionais, como, por exemplo, o serviço social, uma enfermeira do trabalho, que ela não fazia parte do SESMIT, mas ela fazia um trabalho diferenciado nesse sentido, e que houve a necessidade de se formar esse SESMIT, e esse SESMIT passou a se integrar junto com esses profissionais específicos, que eu não me recordo muito bem agora o nome desse setor que foi formado. Quando se foi feito, de acordo com o item 4.3, quando você faz isso, quando você integra os serviços do SESMIT com outros serviços de medicina e engenharia, você constitui um serviço único de engenharia e medicina. Então esse item aqui basicamente é só um exemplo, só que quando você aplica esse item, quando você faz essa regra, quando você integra, aí você precisa fazer algumas coisas particulares. Bom, o Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá ser composto pelos profissionais especializados previstos no quadro 2, ou seja, ele precisa ter o SESMIT, ele precisa ter os profissionais conforme o dimensionamento. Sendo permitido aos demais engenheiros e médicos, ou seja, o outro setor, o outro tipo de setor que detinha outros profissionais, ele pode exercer as atividades do SESMIT, desde que habilitados e registrados conforme o caso, ou seja, o médico do trabalho precisa fazer um treinamento, só que ele não é do SESMIT, é do outro setor lá que fez a integração. É permitido? É permitido, não tem problema. Bom, é importante esclarecer que o Serviço Único de Engenharia e Medicina não é basicamente o SESMIT. O SESMIT são aqueles profissionais que se integraram, mas o conjunto dele todo não é o SESMIT. Dentre as atribuições do Serviço Único estão incluídas as do SESMIT, e por esse motivo o Serviço Único não deve ser confundido com o SESMIT centralizado ou nenhum outro tipo de SESMIT. Item 4.3.1. As empresas que optarem pelo Serviço Único de Engenharia e Medicina ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, que é a SSMT, até o dia 30 de março de cada ano, um programa bienal de segurança e medicina do trabalho a ser desenvolvido. Então essa é uma das exigências, obrigatoriedades que quando você pega um SESMIT e agrega com outro serviço de medicina e engenharia, você precisa fazer. Então você precisa criar um programa a cada 2 anos, ou revisar, você primeiro cria ele e a cada 2 anos você revisa, de segurança e medicina. Esse programa ele precisa ser apresentado não diretamente, onde é que fica a SSMT? Poxa, eu não sei onde fica em Brasília? Deve ficar em Brasília. Então o que a gente vai fazer? A gente vai protocolar isso na DRT ou SRTE e lá ele vai fazer o encaminhamento para o devido setor para fazer a análise. Então, basicamente é isso, é um item bastante simples, mas basicamente você só aplica se você faz a integração desse serviço, ou seja, você forma o serviço único de engenharia e medicina e você está agora obrigado a cumprir com o item 4.3.1. Bom, pontos destacados desse item é o seguinte: somente empresas que optarem pelo Serviço Único de Engenharia e Medicina devem elaborar um programa de segurança e medicina do trabalho. Esse programa deve ser submetido à SSMT, deve ser protocolado até o dia 30 de março de cada ano e deve ser elaborado e revisado a cada 2 anos. Então, basicamente, esses são os pontos a destacar desse item. Item 4.3.1.1. As empresas novas que se instalarem após o dia 30 de março de cada exercício poderão constituir o serviço único, de que trata o item 4.3.1, e elaborar o programa respectivo a ser submetido à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, no prazo de 90 dias a contar da sua instalação.
Então vamos lá, empresas que se instalaram após o dia 30 de março, então por que dia 30 de março ele está colocando esse item? Porque até o dia 30 de março a gente precisa desenvolver o programa e apresentar. Mas se eu me instalei, se essa empresa se instalou depois do dia 30 de março, ela pode se instalar, não há problema. Só que ela tem um prazo de 90 dias da data de instalação para apresentar o referido programa. Então basicamente são exceções a empresas que se instalam depois do dia 30 de março, para estar realmente cumprindo o que é determinado para quem tem a opção de formar esse serviço. Então, pontos destacados somente empresas que optarem pelo Serviço Único de Engenharia e Medicina que se instalaram depois do dia 30 de março devem elaborar o programa e submeter a aprovação. Ela tem um máximo de 90 dias ao contar da instalação do Serviço Único. Então aí, acho que com esses pontos destacados fica bem mais simples também da gente entender esse item aí que não é muito difícil de interpretar. Item 4.3.1.2. As empresas novas, integrantes de grupos empresariais que já possuam serviço único, poderão ser assistidas pelo referido serviço após comunicação a DRT. Essa daqui também não é diferente. Então eu tenho uma empresa e, sei lá, ela adquiriu uma empresa ou ela criou um estabelecimento e agora passou a fazer parte desse grupo empresarial. Então, se eu já tinha um serviço único, aquela novo estabelecimento, aquela nova parte da empresa que foi criada, ela pode agora ser assistida por esse serviço único de engenharia e medicina que foi criado, mas precisa ser comunicado à DRT essa nova inclusão de atividade com relação à assistência que vai ser dada. Então é importante realmente a gente cumprir com esse item também quando a gente tem a opção, quando a empresa tem a opção de formar o serviço único. Bom, alguns pontos destacados existe um grupo empresarial com serviço único de engenharia e medicina já formado. Uma nova empresa surge nesse grupo ou uma nova empresa é adquirida pelo grupo. Então a nova empresa pode ser assistida pelo grupo desde que faça comunicação a DRT ou SRTE. Acho que com esses itens destacados aqui também não fica muito difícil da gente estar interpretando. Item 4.3.2. A Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, ou SSMT, fica reservado o direito de controlar a execução do programa e a aferir sua eficácia. Então, em relação ainda esse serviço único, quando ele é criado, a SSMT ela não fica só a cargo de receber esse documento protocolado. Ela fica a cargo de avaliar e controlar, ou seja, a execução e ela também diz se ele é eficiente ou não, se ela concorda ou não do que foi determinado no que tange a segurança e medicina para esse serviço único. Então ela que vai dizer se precisa de melhoria, se está bom, se está ruim, ela que vai dizer se realmente tem condições desse programa ser executado, ser implementado dentro desse serviço único. Então também é um item pequeno de fácil entendimento. Quem controla a execução e avalia a eficácia do Programa Bienal de Segurança e Medicina do Trabalho é a SSMT, a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Item 4.3.3. O Serviço Único de Engenharia e Medicina deve possuir os profissionais especializados previstos no quadro 2 desta NR. Então aqui só adiantando o que a gente vai ver mais à frente, que esse serviço ele vai ter profissionais de outras áreas que integram esse serviço de engenharia e medicina, mas que esse serviço ele precisa ser dimensionado, claro, de forma adequada, mas precisa ter os profissionais que integram o SESMIT, que fazem parte do SESMIT atualmente, porque há muitos outros profissionais aí de outras classes que tentam, por medidas ou por processos ou abaixo assinados, adentrarem, fazerem parte do SESMIT. Item 4.3.4. O dimensionamento do Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá obedecer ao disposto no quadro 2 desta NR no tocante aos profissionais especializados. Então, basicamente, quando ele diz que o serviço deve obedecer ao disposto no quadro 2, a gente vê essa frase em muitos dos itens da NR4. Quando ele quer dizer isso, é que a gente deve seguir o que
dispõe o quadro 2, que o que é que dispõe o quadro 2? A gente dispõe de uma coluna com grau de risco e as demais colunas com quantidade de empregados e os profissionais de acordo com o grau de risco e quantidade de empregados respectivos. Então, a gente tem observações aqui que devem ser estudadas e devem ser verificadas, são situações de engenheiros que têm aqui um asterisco e outras situações onde tem 2 asteriscos. Então, a gente precisa também observar essas questões aqui no rodapé do quadro 2, que também tem essa observação aqui também do quadro 2, que precisa ser observada quando se tratar de hospitais, ambulatórios, maternidades e casas de saúde e repouso. Então, é importante, eu não vou adentrar muito nele, porque a gente vai ver ele muito mais aprofundado mais à frente. Item 4.4. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho devem ser compostos por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, obedecido o quadro 2 desta NR. Bom, basicamente é um reforço em relação ao item que a gente já viu mais anteriormente, e assim, só reforçando que, como eu tinha falado também, muitos profissionais estão tentando fazer parte do SESMIT. A gente conhece aí muito fácil, a gente vê muito em mídias, em revistas, são tecnólogos que estão tentando fazer parte do SESMIT através de processos, assinaturas, abaixo-assinados e tudo mais. E também já ouvi falar de casos de psicólogos, fisioterapeutas e outros, que assim, eu não conheço muito mais aprofundado quais são todos eles. Mas muitos profissionais tentam realmente fazer parte do SESMIT. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que realmente seria importante que se fosse estudado, a NR4 realmente ela é antiga, houve algumas alterações, mudanças, mas assim, esse item de dimensionamento muita gente esperava que fosse alterado, esse item com relação à quantidade, aos profissionais que fazem parte, mas não foi incluído, não foi retirado, não foi alterado nada em relação ao quadro 2 e continua da forma como está. Item 4.4.1. Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. Então, esses daqui são os profissionais e logo aqui eu tenho os conselhos de cada um. O técnico de segurança, o conselho é MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que a depender do governo esse nome pode ser alterado. Anteriormente ele era tratado como MTB, Ministério do Trabalho Brasileiro. Engenheiro de segurança é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O médico do trabalho é o CRM, Conselho Regional de Medicina. O auxiliar de enfermagem do trabalho, junto com o enfermeiro do trabalho, eles são regidos pelo COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Item 4.4.2. Os profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão ser empregados da empresa, ou seja, aquela empresa que fez o dimensionamento, ele precisa ser empregado daquela empresa, salvo os casos previstos nos itens 4.14 e 4.15, que eu já enumerei aqui para a gente tentar entender isso. Então, quando a empresa ela faz um dimensionamento, esses empregados precisam ser contratados dela. Então, só que nos itens 4.14, as empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2 anexo ao SNR poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho comuns, que são basicamente organizados pelo sindicato ou associações da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de empresas independentes e essas empresas elas decidem formar um SESMIT comum para atender a todos os empregados de todas as empresas que tiverem interesse em fazer isso. Nesse caso do item 4.14, o empregado ele pode ser contratado diretamente pelo sindicato ou pela associação da categoria econômica. Então, basicamente, esse é o item que é exceção ao empregado do SESMIT ser contratado diretamente da empresa. Ou seja, profissionais contratados por sindicato ou associação da categoria econômica. Já o item
4.15 ele diz o seguinte: as empresas referidas no item 4.14 poderão optar pelo serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho de instituição oficial. Então, basicamente, se as empresas não se enquadram e ela tem interesse de ter profissionais que façam esse tipo de trabalho e que ele não queira fazer a organização pelo sindicato ou associação, aí ele pode fazer o seguinte: ele pode contratar os serviços por uma instituição privada ou de utilidade pública. Eu cito como exemplo aí os serviços do SESI, que são serviços de SESMIT, que tem serviços, por exemplo, de treinamentos, de desenvolvimento de programas, de ginástica laboral e outros tipos de atividades que eles fazem aí muito bem e com bastante qualidade. Então, o item 4.15, nesse caso, o profissional ele vai ser empregado pela instituição oficial ou instituição privada ou pública. Então, basicamente, os custeios não é diretamente para esse profissional. Os custeios é para o serviço que é destinado pela empresa que a gente contratou. Já o pagamento dos salários desse profissional e todos os direitos dele é fornecido pela instituição privada ou de utilidade pública. Então, é um item aí também muito fácil de entender, e quando a gente pega os itens e traz aqui para a gente fazer o estudo, a gente tem um melhor entendimento de quando essas exceções elas podem ser aplicadas para cada item. Item 4.5. A empresa que contratar a outra para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2 anexo deverá estender a assistência de seus serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho aos empregados da contratada, sempre que o número de empregados desta exercendo atividades naqueles estabelecimentos não alcançar os limites previstos no quadro 2, devendo ainda a contratada cumprir no disposto no item 4.2.5. Então, basicamente, uma empresa contrata outra para prestar serviços, ela já tem um SESMIT formado. Só que as outras que ela foi contratada, a quantidade de empregados e o grau de risco dela, fazendo o enquadramento lá no quadro 2, não chega ao limite, ou seja, não necessita manter o SESMIT, formar um SESMIT. Então ela não vai ter serviço de segurança e medicina nenhum para seus empregados. Então é preciso, é necessário, no caso desse item aqui é obrigatório, ou seja, a assistência dessa empresa contratante ela deverá ser estendida para essas empresas que não precisam ter o SESMIT. Então é um exemplo bem simples, que basicamente ela está relacionada com como é que eu posso dizer, com a responsabilidade civil e criminal em relação aos empregados que você contrata para prestar serviços. Então, quando você estende seus serviços, claro que a possibilidade de acidentes ou outros problemas é diminuída, porque está se dando atenção em relação a isso. Bom, então exemplos são empresas que tiveram SESMIT dimensionado deverão estender essa assistência aos empregados das empresas por ela contratada que não tenham dimensionamento do SESMIT. Então, basicamente, esses serviços são treinamentos, campanhas e avaliações de risco, como, por exemplo, observação, deverão e não poderão, portanto, se trata de uma obrigação. Item 4.5.1. Quando a empresa contratante e as outras por ela contratada não se enquadrar no quadro 2 anexo, mas que pelo total de empregados de ambos no estabelecimento atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverão ser constituídos serviço especializado em engenharia de segurança e do trabalho comum, nos moldes do item 4.14. Então, quando ele fala do item 4.14, a gente se remete lá a recordar que é relativo à contratação de serviços externos, seja do sindicato, das atividades econômicas, de associação das atividades econômicas, ou de empresas privadas ou públicas. Então, se eu tenho uma contratante e empresas por ela contratadas que isoladamente não precisam de SESMIT, ela, no caso, ela precisa somar a quantidade de empregados nesse estabelecimento e ela deve constituir um serviço único de engenharia e segurança e medicina do trabalho, para que dê assistência a todos os empregados daquele estabelecimento. Então é um exemplo bem prático, aí, bem simples da gente estar entendendo. Não um exemplo, mas uma explicação bem mais diferenciada do que o item passa para a gente. Então, deve-se somar empregados próprios e contratados e fazer o dimensionamento para um SESMIT comum. Deverá e não poderá, portanto, é uma obrigação. O item 4.14, então vou só reler aqui para a gente se remeter a lembrar disso.
As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2, anexo a esta NR, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho de seus empregados através de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou associações da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. Então, só para a gente realmente fazer essa analogia da aplicação do item, mas levando em consideração o entendimento do outro item. Item 4.5.2. Quando a empresa contratada não se enquadrar no quadro 2 anexo, mesmo considerando-se o total de empregados nos estabelecimentos, a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência dos seus serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, sejam estes centralizados ou por estabelecimento. Então, ainda continuando aí com explicações referentes a estabelecimentos, a empresas que contratam serviços e a empresas contratadas. Então, essas empresas contratadas que não se enquadrar no quadro 2, ou seja, não precisam formar SESMIT, elas terão assistência dos estabelecimentos da empresa contratante, sendo ela centralizada ou em outro estabelecimento. Então, é importante que essa assistência da empresa que ela esteja em outro estabelecimento ou esteja centralizada mesmo nesse estabelecimento, ela só vem reforçar mesmo que essas empresas elas precisam ter assistência, seja da própria empresa dela, se ela precisa fazer o dimensionamento, ou seja da contratante quando ela tem esse serviço. Então, por obrigação, esse serviço precisa ser dado. Então, os itens enumerados aqui, empresa contratante tem um SESMIT, a empresa contratada não se enquadra no quadro 2, e os serviços do SESMIT da contratante devem ser estendidos à contratada, seja o SESMIT centralizado ou por estabelecimento. Quais são os serviços? Basicamente, são as atribuições do SESMIT e as atribuições individuais de cada profissional do SESMIT. Então, não é bastante difícil aí de estar interpretando também esse item. Item 4.5.3. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir um SESMIT comum para dar assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, diferente de alguns itens que a gente já viu até agora, quando a empresa contratante ela contratar outros serviços, outras empresas para prestar serviço no seu estabelecimento, ela pode constituir um SESMIT comum, ou seja, um SESMIT que consiga dar assistência a todas as empresas daquele local. Só que a gestão ela precisa ser própria, precisa ser dessa empresa contratante, e isso precisa estar previsto na convenção ou acordo coletivo de trabalho dessa empresa contratante, para que realmente essa regra ela possa ser implementada. Então, os itens destacados: empresa contratar outras empresas para a prestação de serviços em seu estabelecimento. A constituição do SESMIT pode ser comum, ou seja, um único SESMIT para assistência dos empregados das contratadas. Pode e não deve, ou seja, é opcional. A gestão desse SESMIT é da contratante. Essa regra deve estar prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho. Só para reforçar mesmo e enumerar de forma um pouco diferenciada para esses itens, que assim fica de um melhor entendimento. Esse é um modelo que a gente vai estar vendo aí em todos os itens que a gente passa. Bom, observação, item com certa similaridade com o item 4.5.1. A diferença é que no item 4.5.1, nenhuma das empresas isoladamente se enquadra no quadro 2. Item 4.5.3.1. O dimensionamento do SESMIT, organizado na forma prevista no item 4.5.3, deve se considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. Então, bom, para fazer esse dimensionamento, ele deve se somar todos os trabalhadores e identificar a atividade econômica da contratante. Então,
é importante que a gente entenda isso, que quando você tem empresas contratadas e ela tem grau de risco 2, ela precisa dimensionar, se houver necessidade de fazer o dimensionamento dos seus trabalhadores, da sua empresa naquele local, de acordo com o grau de risco do estabelecimento. Então, se eu vou prestar serviço em por exemplo, em uma refinaria onde o grau de risco é 4 e eu presto serviço lá de serviços de limpeza e o meu grau de risco é, por exemplo, 2, eu preciso dimensionar tudo em função do maior grau de risco, que é o grau de risco do estabelecimento. Por quê? Meus funcionários não estão expostos a somente produtos químicos de limpeza e contatos com material orgânico ou contatos com bactérias, vírus e outros. Ele está exposto a riscos de explosão, a riscos de incêndio, a riscos de um produto químico aí como um H2S que pode ter um vazamento qualquer. Ou seja, são riscos particulares do estabelecimento, que não são da minha atividade, mas que eles estão expostos aos meus empregados. Então, o que a lei entende é que os meus empregados, nesse caso, ele precisa de uma assistência maior. Ele precisa da assistência normal do estabelecimento, porque ele está inserido naquele local e ele tem riscos adicionais. Basicamente é só para você tentar entender como é que funciona essa questão de dimensionamento por estabelecimento. Bom, observação, a gradação de risco está relacionada com a atividade principal do estabelecimento. Ou seja, a empresa deverá dimensionar seu SESMIT em função do grau de risco onde ela presta seus serviços. Item 4.5.3.2. No caso previsto no item 4.5.3, o número de empregados da empresa contratada no estabelecimento da contratante assistido pelo SESMIT comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESMIT da empresa contratada. Então, eu enumerei alguns pontos aqui. Lembrando que estabelecimento é cada uma das empresas funcionando em lugares diferentes, como fábrica, laboratório, oficina, etc. A empresa contratada deve avaliar cada uma das exceções desta norma e aplicar aquela que se relaciona à sua realidade. Então, há situações em que esse dimensionamento ele precisa ser feito de acordo com a particularidade de distância de estabelecimentos, de grau de risco de atividade primária, secundária, todos estes devem ser verificados. E nesse caso da assistência que é feita pelo SESMIT comum, se eu aumento a minha quantidade de empregados, não quer dizer que eu não vá deixar de estar cumprindo com o dimensionamento para meu estabelecimento, para minha empresa naquele estabelecimento. Então, preciso realmente deixar de ter assistência do SESMIT comum e fazer o meu dimensionamento, já que a minha característica, a quantidade de funcionários no caso, aumentou. Então, eu preciso dimensionar. Ou seja, necessariamente, quando eu tenho o SESMIT comum, eu não vou estar desobrigado de estar cumprindo com as outras características, particularidades ou exceções. Item 4.5.3.3. O SESMIT organizado conforme o subitem 4.5.3 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes da empresa contratante, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho ou na forma e periodicidade prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho. Bom, então eu enumerei alguns pontos aqui para a gente entender isso. SESMIT comum. Ele basicamente é dito pelo item 4.5.3, é um SESMIT que atende a empregados de diversas empresas e ele será avaliado a cada 6 meses, ou seja, quando você forma um SESMIT comum que atenda a diversas empresas, ele precisa ser avaliado a cada 6 meses. E quem é que faz essa avaliação? É uma comissão formada pela empresa contratante, pelo Sindicato dos Trabalhadores e pela DRT-SRTE. Então, pode ter uma periodicidade diferente de 6 meses, conforme aqui essa parte aqui do item, sim, desde que contemplada na Convenção Acordo Coletivo de Trabalho. Então, sim, está contemplado na Convenção Acordo Coletivo de Trabalho que essa avaliação ela precisa ser menor, então ela precisa ser seguida. Claro que, se na Convenção Acordo Coletivo de Trabalho tem lá dizendo que é de 8 meses, então ela está de desacordo, porque ela tem que ser igual ao que determinado pela norma. Item 4.6.
Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho das empresas que operem em regime sazonal deverão ser dimensionadas tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecidos os quadros 1 e 2 anexos. Bom, sazonal. O que é sazonal? Sazonal é uma determinada característica ou um evento que ocorre sempre em uma certa época do ano. Por exemplo, a produção de milho ocorre sempre na época da seca, ou seja, é um produto sazonal. A média aritmética é feita como? Identificação e soma dos empregados por mês. Quantos períodos de mês? A soma dos empregados no período, divisão pela quantidade de meses. O resultado disso é a média de funcionários que deve ser seguido para dimensionamento do SESMIT para a próxima sazonalidade, seguindo os quadros 1 e 2. Então, basicamente, o dimensionamento de 2017, se eu for formar um SESMIT agora para a plantação de milho, se eu for formar esse SESMIT, eu preciso levar em consideração a média aritmética da quantidade de empregados que fizeram esse mesmo serviço no ano anterior, no ano passado, de 2016. Aí eu faço esse dimensionamento levando por média a quantidade de empregados que eu tinha nessa média aritmética para poder identificar quantos profissionais eu vou ter seguindo os quadros 1 e 2 da mesma NR. Item 4.7. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão ser chefiados por profissional qualificado, segundo os requisitos especificados no subitem 4.4.1 desta norma regulamentadora. Bom, uma frasezinha aqui, liderar e ir muito adiante da chefia tradicional. Quem deve chefiar o SESMIT? É um profissional qualificado. É considerado um trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Item 4.4.1, que ele se refere ao seguinte: esses profissionais devem ter requisitos especificados no item, ou seja, quais são os requisitos? Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. Bom, geralmente no SESMIT, quem lidera, quem chefia ele, é o profissional de nível superior. Claro que ele tem uma qualificação muito maior do que um profissional do nível médio ou técnico. Não que ele tenha as características de um chefe, de um líder. Não vou dizer chefe. Também não vou entrar no mérito do que é chefe e do que é líder. Mas, assim, ele pode ou não ter características ou não. Ele pode ter a qualificação, mas ele não tem características de um bom líder. Então, o SESMIT, ele precisa ser chefiado por profissional que tenha qualificação, mas que ele também tenha realmente condições de exercer uma atividade de liderança da sua equipe de trabalho. Senão, o objetivo do SESMIT, que é a prevenção de acidentes, realmente não vai conseguir ser alcançada se não tiver um bom líder. E a gente sabe que em muitos SESMIT por aí, há certos líderes que, infelizmente, era melhor a gente não ter, porque não soma, não nos ajuda em nada e realmente vem a atrapalhar. Então fica só aí as condições realmente de que a gente vê por aí em relação à liderança de SESMIT. Fazemos a continuação da NR4 no próximo vídeo. Um abraço e até mais.